Depois que você entra, para sair, a gente fala que o jornalismo é uma cachaça. Você é flamenguista? Sou flamenguista. Então agora a nossa conversa ela tem que seguir por outro rumo para te obrigar. Fala galera que está assistindo o canal, beleza? Se não tá, vai estar agora. Hoje é dia de JF Talk Show, estamos aqui com ele, que é repórter, editor e apresentador da Inter TV, filiado da Rede Globo. Jornalista apaixonado por boas histórias, como ele mesmo diz. Mora em Campos, mas é gremista. Como assim? É ele, Kleber Rodrigues, beleza, meu amigo? Valeu, prazer, zaço estar aqui contigo e vamos contar a história aí, cara. É isso aí, vamos lá, o cara apaixonado por boas histórias. Agora pra gente começar, já começa explicando. Gremista, mora em Campos, você não é daqui, né? Não sou daqui, mas a história é complexa. Eu vim pra cá em 2007, sou gaúcho, minha família mora lá. Vim pra cá, me formei aqui na região, conheci minha esposa, casei. Mas o Grêmio continua, né? A gente vai mudando de cidade ali, mas e Grêmio, Flamengo, Libertadores. Você é flamenguista? Sou flamenguista. Então agora a nossa conversa ela tem que seguir por outro rumo para te obrigar. Tá tranquilo aqui, é só na amizade. É só na paz. Só fala que você pode trocar de tudo e tal, menos de time. Ninguém troca de time. Não desde que nasce. Você fez faculdade aqui, né? Na cidade mesmo. Uniflu, fiz faculdade no Uniflu mesmo, na FAFIC. Me formei. Sempre vivi aqui na região, São João da Barra, uma cidade que eu gosto pra caramba. Teve algum motivo que fez você sair de lá? Você é de Porto Alegre ou é de alguma cidade? Eu sou de Sapucaí do Sul, região metropolitana de Porto Alegre. É conhecida como a cidade do zoológico. Próximo de Porto Alegre, 2 horas de Gramado, fica lá pertinho. Gramado é show de bola, Gramado, fui lá. Top, quem nunca foi, inverno principalmente. A dica aí? Não só no frio, Natal também. Natal Luz tem um evento muito bonito que acontece durante dezembro, que faz você voltar lá para sua infância. Mas voltando à tua pergunta, a minha madrinha é carioca, a família dela é daqui. E eu sempre vivi durante muito tempo lá com a minha madrinha em função da avó dela acamada. E aí eu passei durante muito tempo cuidando. A avó dela acabou falecendo, né? E elas quiseram voltar para o Rio. E aí me perguntaram, ó, você quer vir junto ou você quer ficar? A gente entende porque teus pais são daqui. E aí eu vim, mergulhei para cá, não me arrependo, fiz bons amigos, casei aqui, fiz a faculdade. Tá gostando da cidade? Tô trilhando um caminho legal, aprendi a gostar da cidade, gosto muito de São João da Barra, de Campos, me acostumei com o clima. De início... É diferente, né? Porto Alegre frio aqui. Muito diferente. Foi difícil para conseguir suportar o calorão de Campos, né? De 35, 40 graus, 50 graus na sombra. Vi lá que você cobriu já carnaval, era no Rio de Janeiro? Cobri carnaval, foi uma experiência incrível que eu passei há pouco tempo, não tinha coberto ainda. Eu cobria carnaval sempre aqui na região, aí rolou o convite da Globo lá, quer cobrir o carnaval aqui? Eu falei, desafia com a gente. E aí eu fui lá, passei... ainda. Falou, pô. E aí eu fui lá, fiquei uma semana cobrindo o carnaval, cobrindo os blocos, conhecendo a realidade lá da cobertura na Globo, né? Eu trabalho numa afiliada à Rede Globo, então a estrutura é diferente. Fora que é a capital, né? É o país do carnaval. Quantas pessoas não querem passar o carnaval no Rio de Janeiro? E para o jornalista cobrir o carnaval, estar na Sapucaí, né? Foi uma emoção muito diferente. Foi uma semana de muito aprendizado e eu, sem dúvidas, vou voltar assim que surgir uma nova oportunidade. Falando de trabalho agora, pela Inter TV, como é que é essa questão? Você só faz trabalho aqui em Campos? Ou eles, fica a critério deles, você vai fazer em outra cidade, ou eles te mandam mais para Campos, ou te mandam para muito longe também? Como é que é essa questão? Essa é uma dúvida que sempre surge. A Inter TV ela cobre todo o norte e noroeste. Na verdade, norte e noroeste, região serrana, região dos lagos, mas cada região tem a sua praça, né? Tem a Macaé, tem Friburgo, tem Campos, aí Campos cobre todos os municípios que ficam vizinhos. Então, geralmente, quando acontece alguma coisa mais grave nessas cidades, eu vou. Quando não tem um assunto mais grave, que é o chamado factual, né? Eu fico na cidade e aí a produção produz um assunto. Amanhã você vai fazer a matéria sobre a greve dos médicos. Só que isso eu só fico sabendo no dia. Por exemplo, não sei hoje a matéria que eu vou fazer amanhã. E o pessoal está me ligando aqui nesse momento, pode ser alguém na TV para me passar o horário. Realmente é o cinegrafista Osiel Azevedo, está me atrapalhando aqui na gravação, no momento dessa. Mas eu só vou saber do assunto amanhã, no dia, né? Você apresenta também, né? Eu vi que você estava apresentando há pouco tempo. Você tem alguma preferência? Eu gosto de apresentar, eu gosto de ser repórter para rua. Qual tem alguma preferência? Rua. Eu passei um bom tempo na apresentação, já houve trocas de apresentadores e me foi oferecida a apresentação, né? Mas eu gosto de rua, cara. Eu gosto de rua, eu gosto do contato com as pessoas, eu gosto do aprendizado, eu me sinto mais à vontade na rua.
Gosto muito da bancada. É uma situação diferente, todo mundo que passa pela reportagem e você vai para a bancada, são situações diferentes. São câmeras que você tem que estar atento, é a câmera daqui, é dali. Você tem que estar interagindo com a câmera, com várias câmeras e de olho na notícia, na informação que você está passando. Mas eu prefiro o contato com as pessoas, sabe, tete a tete, olho no olho. Tem alguma área que você simpatiza mais? Esporte, política, o próprio carnaval, como a gente falou, que teve alguma que você se identificou mais, que você gostou? Então, a gente cobre tudo, né? Quando você vai para uma tem que afiliada, cobrar, tem né? que cobrir tudo e isso é aprendizado. Hoje eu estou falando de economia, amanhã eu estou falando de cultura, amanhã eu estou falando de futebol, amanhã eu estou falando de boxe. Você vai fazendo determinadas áreas e aí, com o passar do tempo você vai vendo onde você se encaixa mais, né? O que eu gosto mais. E aí eu gosto muito do esporte. O esporte tem várias histórias de inspiração. Eu gosto de fazer matéria que inspira. Já fiz várias coberturas, inclusive pelo Sport TV, transmissões, isso eu curto muito. Isso aí que eu vou te perguntar agora. Vi lá no seu Insta que você cobriu, foi 2017, não foi? O Itacai chegou até a fase final. Vi lá que foi, a gente tem as imagens aí pra ir botando quando a gente tá falando aqui. Como é que foi essa experiência? Futebol na cidade, né? O irmão do Gabriel Galhardo, o Thiago Galhardo, na época ele veio também, jogador que estava no Vasco da Gama, enfim, jogador famoso, chamou a atenção. Passou no Sport TV, como é que foi essa experiência do clássico campista também, se puder falar de tudo, passando no Sport TV? Né? Foi uma experiência incrível, eu nunca tinha passado por essa experiência. E aí eu queria muito passar por esse desafio. Só que eu não gosto de passar por etapas, né? Já tinham repórteres que faziam coberturas para o Sport TV, isso é natural, são pessoas que já faziam há mais tempo, então na hora que tinha uma cobertura, essas pessoas eram convocadas. As oportunidades foram surgindo, surgiu a oportunidade, você quer cobrir? Eu falei, pô, claro, mais uma vez é do carnaval, né? Quer cobrir o carnaval? Tá claro, perguntando ainda, né? Não pergunta. E aí foi uma cobertura muito legal, se não me engano, foi a primeira cobertura que eu fiz, e foi no meu aniversário. Aí minha esposa falou, pô, mas é o teu aniversário, você não vai comemorar? Vamos comemorar. Eu falei, não, comemoração vai ser me dar de presente isso. Eu preciso passar por isso. Como é que eu faço? Porque é uma transmissão ao vivo, né? Que momento que eu posso falar? Qual é o momento de fazer a intervenção? Né? E aí tudo isso foi uma experiência muito legal e ainda mais que veio com um resultado positivo. O Itacais acabou se classificando para a fase seletiva, né? O próprio Thiago Galhardo que estava lá também falou com a gente. Foi um ambiente muito legal e o Airizão, né, é um ambiente que respira muito futebol. A torcida de Campos é muito apaixonada, tanto a do Goitacás quanto a do Americano. Então, quando tem uma cobertura para o Sport TV para fazer, eu corro para cobrir. Tomara também torço para o esporte campista, tá, né, na frente do Americano de tantas glórias, né? Ganhou em 2002, na época era muito, enfim, o esporte campista era muito valorizado. Vamos mudar um pouquinho, um pouco mais sério. Virar a chave, a gente falou só de coisa boa e a gente tem que falar também de outras coisas também. Hoje em dia, a profissão jornalismo, ela, não sei se você concorda comigo, mas uma desvalorização. Nessa época de fake news, eleições do ano passado, enfim, nessa época que vem rondando aí. O que você acha disso? Você acha que está realmente valorizando? O que você acha dessa fake news? Qual a sua opinião sobre isso? Muito pelo contrário. Tudo isso que acontece só vem para mostrar o quão é importante a nossa profissão. A gente está vivendo um momento em que as notícias são publicadas em blogs, são publicadas em WhatsApp e só vai saber repassar para o telespectador, para o leitor, para o ouvinte, aquela pessoa que é devidamente preparada para aquela notícia, que vai entender o que de fato é notícia, o que merece ser veiculado na imprensa, o que é informação, o que não é boato. Então essas coisas que acontecem são tristes, entristecem a nossa profissão, mas por outro lado elas só demonstram o quão é importante um bom profissional, um profissional preparado, quantas notícias são publicadas, né, e são tidas como verdadeiras. Uma vez que a notícia ela é publicada de forma mentirosa, para você consertar, meu amigo, se consertar, levam anos e anos e anos e muitas pessoas morrem sem ter aquela correção da reputação. Você pode imputar a alguém aquilo que ela não fez. O problema é que também muitos blogs e muitos... No Instagram hoje também, né, essa rede social tá bombando, muita gente posta lá e acha que já é jornalista, né? Filma lá, faz uma live com o acontecimento, aproveita que está ali perto. E aí surgem os comentaristas de plantão, né? A notícia ela é publicada de forma inverídica, de forma irresponsável, e aí lá nos comentários as pessoas começam a debater aquele assunto que nem deveria ter sido levantado, que é um assunto mentiroso.
Então tem que separar muito bem as pessoas que são divulgadoras, daquelas pessoas que são promoters, do jornalista. O jornalista é uma profissão, cara, digna, importante, que informa, que ajuda a transformar. Quantas notícias eu já divulguei, a minha profissão já divulgou, que sabe, surtiram efeito. Eu me orgulho muito por isso, de forma responsável, com boa apuração, com a checagem devida, ouvindo todos os lados. Você tem vontade de sair de Campos ou do Brasil, sair do que você está hoje como jornalista ou para exercer outra coisa? Você tem algum desejo? Sim, é uma coisa natural, né? Uma situação natural. Já estou há bastante tempo na minha empresa, sou muito grato a tudo que minha empresa fez por mim, ao profissional que eu fui sendo, né, lapidado. Eu fui estagiário, eu virei produtor, eu virei repórter. Eu recuei porque não estava bom como repórter e voltei a ser produtor, virei repórter, editor, apresentador. Então tudo isso foi me tornando uma pessoa melhor. Não um profissional melhor, mas uma pessoa melhor. Então eu aprendi muito com a minha empresa, mas é natural do ser humano. Eu acho que se eu disser que eu quero ficar em campo sempre, eu vou estar sendo injusto comigo mesmo. A gente tem que pensar sempre além, né? Imagina você ser, de repente, um correspondente fora do Brasil, com o trabalho que você desenvolveu aqui. Então eu tenho sim sonho de ir além, quem sabe ser um correspondente, não posso dizer que não, a gente tem que acreditar no nosso potencial, mas no momento eu estou na InterTV, quem sabe futuramente... Correspondente em outro país. Em outro país, quem sabe. Tem uma surpresa aqui pro Gleb aqui, né? Tem uma colega sua, Letícia Antunes. Sim. Eu falei com ela, pedi para ela lembrar alguma matéria, alguma reportagem, algum evento que vocês cobriram em parceria. Você poderia contar pra gente que como foi? Ela mandou algumas fotos, vou mostrar aqui. Ela mostrou aqui, ó. Uhum. Ela e você lá na InterTV. E ela falou que essas fotos marcaram o dia que vocês entraram juntos no estúdio ao vivo. Foi a primeira prisão do garotinho. Verdade, cara. Como é que foi esse evento aí pra vocês? Foi diferente, descobriram? assim. Todo factual pra gente é muito na emoção ali, né? A notícia chega naquele momento, você tem que apurar. Você tem que controlar a emoção, porque a emoção que eu falo, você está na adrenalina ali, a notícia está chegando na hora, então você tem que ouvir a informação e repassar de forma responsável, mesmo que a notícia seja, sabe, vindo a todo momento ali na correria, você tem que acalmar um pouquinho ali para você passar. E aí nesse dia aconteceu realmente, foi a primeira prisão se não me engano, na operação envolvendo o check-in, né? E era uma operação que a gente vinha cobrindo há muito tempo já. A gente vinha cobrindo desde o início, das primeiras fases da operação da Polícia Federal aqui. E aí surgiu essa notícia da prisão do ex-governador Antônio Garotinho. É uma personalidade da cidade, as pessoas conhecem. E nesse dia, quem estava no estúdio era a Letícia. Ela estava no estúdio da RJ1. Nós fazíamos participações do estúdio com o repórter. Ele entrava no estúdio, dividia informações com a Ana Paula Mendes, que é a âncora da RJ1 que fica em Cabo Frio. E aí eu estava fora do estúdio. E aí o pessoal me ligou e falou: Kleber, precisamos de você, Letícia. A Letícia vai chamar as informações, porque ela está no estúdio, mas você foi quem acompanhou desde o início da operação. Você pode entrar no estúdio? E foi um momento diferente para mim, porque eu fiquei como um comentarista, né? Comentando o que a gente vinha cobrindo durante os meses. E aí você tem que puxar lá na memória. Tem todo um trabalho da produção também que eu preciso destacar, né? Que é quem vai levantar as informações. Nada se faz sozinho na televisão, nada se faz sozinho. Nesse dia foi legal de ter lembrado que foi um trabalho coletivo. Quando acabou o jornal, a gente se olhou, né, a equipe toda se olhou e falou: pô, nós fizemos um bom trabalho, tentamos fazer da melhor forma para informar quem estava assistindo, e foi diferente. Falando do evento marcante para você, tem algum outro evento que te marcou cobrir, né? A gente já falou de alguns aqui, mas teve algum que teve especial? A primeira vez que eu emplaquei na rede, né? Vou contar isso, até com uma história que eu quase nunca conto. Todo jornalista... Então, são várias histórias. Pode ser engraçado, inusitado, curioso. Vou contar também uma inusitada, então. Tem situações, né? A gente sempre fica buscando a história... Eu gosto muito de histórias legais. Mas eu vou contar a primeira vez que eu emplaquei na rede social. Na rede social, a gente fala de rede social de fake news. Na rede, quando a gente emplaca no jornal de rede, a gente fala que emplacou rede. Jornal Hoje, JN, Bom Dia Brasil... Quando o assunto sai do estado e vira rede nacional. Eu era produtor, de vez em quando eu fazia entradas como repórter, já para ir treinando, tinha essa vontade. Eu era muito cru, mas para você pegar o pico você tem que praticar. E aí eu tinha o costume de pedir sempre editor.
E a gente tem que ser assim, tem que se interessar. O estagiário tem que aprender a produzir, tem que pedir para a rua, tem que ser assim. E eu sempre digo, eu gosto de fazer reportagem, eu quero fazer. Ah, mas não tá bom não, mas eu quero fazer nem que não entre a passagem, que é quando o repórter aparece, eu quero tentar. E aí nesse dia eu estava na produção, não estava escalado para sair. Um colega meu estava na reportagem, Rodolfo Pardini, ele teve, a situação até começou engraçada, cara. Era um feriado e ele teve uma dor de barriga nesse dia. Tá aí agora denunciando piriri. Um abraço aí pra ele. Um abraço, Rodolfo. E aí ele teve uma dor de barriga, como repórter, eu era produtor, e aí o pessoal falou, Kleber, você vai cobrir a matéria do Rodolfo. E era uma matéria fraca, de cultura, não por ser cultura, mas era uma matéria simples, né? Não é o factual, a matéria que vai abrir o jornal. É uma matéria que vai ser de encerramento, para meio de jornal. E eu estava indo para a matéria, só que no meio disso tudo, me ligam e falam, Kleber, você vai para Italva Cardoso Moreira. Você vai para Cardoso Moreira porque aconteceu um acidente grave e é você que vai para cobrir, para trazer para o nosso RJ2. Obviamente você está naquela emoção, né? Pô, primeira matéria, né? Voltei com conteúdo, entro no nosso jornal e no dia seguinte eu comecei a receber telefonema. Kleber, você está vendo a Ana Maria Braga aí? Eu falei, não, você está na Ana Maria Braga. Eu falei, como assim, pô? Como assim? O que está acontecendo? Você está na Ana Maria Braga. O acidente que você fez aí foi o acidente mais grave no feriado, no país inteiro. E aí a Ana Maria Braga exibiu para falar exatamente dessas questões do melhor dirigindo, da importância do cinto de segurança. E eu não estava esperando, né? E aquilo me impressionou bastante, assim, mas N outras. Poderia citar várias outras, e eu gostaria de citar outras até melhores, mais felizes, mas essa eu estou citando porque foi uma matéria que foi a primeira vez que eu me emplaquei como repórter e foi um assunto impactante. O assunto do piriri também, enfim, foi engraçado, teve de Tudo aconteceu. Tudo aconteceu. Era para ser aquele dia, era para eu cobrir, infelizmente. Pra gente terminar aqui, tem alguma dica sua pro pessoal que está começando aí jornalismo, tava na dúvida, tá assistindo o vídeo, falei, pô, me interessei, está pensando em fazer jornalismo, tem afinidade com a área? A primeira dica, eu acho que sim, o jornalismo, eu sempre falo que ninguém escolhe o jornalismo. A pessoa é escolhida pelo jornalismo, ela é puxada pelo jornalismo, ela está vocacionada para isso. Você está disposto a abdicar do seu fim de semana? Você está disposto a abdicar de plantões de fim de ano? Né? Porque a gente só vê televisão, por exemplo, a gente só fala do glamour, do estúdio, né? Nem sempre está no estúdio, da entrevista com os famosos, porque isso a profissão nos permite, né? Na TV, por exemplo, eu entrevistei várias pessoas que eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse entrevistar, mas a gente também tem todos os outros fatores, né? O jornalismo não é só isso, né? O jornalismo também tem o seu lado que não é nada glamuroso, e eu diria que a maior parte da nossa vida não é glamurosa. A gente vive uma rotina muitas vezes de risco, a gente entra em comunidades. Mas assim, o jornalismo é uma profissão apaixonante. São situações que acontecem no dia a dia, mas que não nos afastam do jornalismo. Então a primeira dica é ser apaixonado pelo que se faz. Aí vem as outras dicas. Ser bom apurador, né? Você sempre se informar, ver em outros veículos como é que você está sendo apurado, veiculado daquele veículo. Isso para pessoas que estão começando, né? Depois você vai entender que o jornalismo é feito de apuração e daquelas 5 perguntinhas, né? O que, como, onde, o que, né? Como foi, quem. E depois que você mergulha, meu amigo, depois que você entra, para sair, a gente fala que o jornalismo é uma cachaça. Tem pessoas que eu conheço que já saíram de jornalismo de redação, que foram para assessoria, que hoje não vivem da mesma forma, que querem voltar para a redação. Os profissionais têm que ser cada vez mais dinâmicos. Hoje quem faz jornalismo tem que aprender a editar, a ser um bom editor, a ser um bom apurador, a fazer um bom vídeo, a ter um bom texto. Ou seja, o jornalista ele vai sendo obrigado, e isso é bom por outro lado, tem que ver pelo lado positivo, a ser um profissional completo. E quem ganha com isso é quem está acompanhando o seu trabalho e você que vai ficando cada vez mais culto. Kleber Rodrigues, o famoso influenciador, jornalista. Brigadão. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Foram alguns minutos muito proveitosos, espero que o pessoal goste muito da entrevista e desse bate-papo que para mim foi muito gostoso. É isso, pessoal. Gostaram do vídeo? Dá aquela moral pro canal, aquele likezão, se inscreve e ativa o sininho, porque quando chegar a entrevista, né, do Kleber, você já vai lá, já ficar sabendo, chega a notificação para você. Valeu, até semana que vem. Tchau!